que o inimigo, ele atua em ambiente de desordem. Total, 100%. Se você pode ver centros de macumba, esses ambientes são ambientes geralmente que há uma desordem muito grande. Sim. Por exemplo, ambientes que, por exemplo, tem um peso espiritual. A pessoa não toma banho, é tudo desorganizado. Sim. E você vê que, às vezes, na miserabilidade, na sujeira, no não limpar a casa, o diabo ele vai atuando nessas coisas. Total. Tem vários testemunhos, né, sobre isso. Porque Deus é um Deus de ordem e um Deus de decência. Total. Deus, ele trabalha dentro de padrões, de coisa organizada. O diabo não, é coisa desorganizada, suja. Sim. Basta ver um despacho na rua, né? Que Exato, é muito horrível. Né? Realmente, se a gente for olhar numa questão do belo, não é belo, né? É assustador. Sim. E quando a gente fala da questão da segunda lei, é ordem e hierarquia. E o Senhor faz tudo isso com hierarquia, né? A trindade é uma questão disso. Quando a gente trabalha a questão dos pais, né? Dentro da família, qual é a hierarquia? Então, é o pai, é a mãe, os filhos, acima do pai, acima do marido, né? Tem Deus, o próprio Deus, Jesus, que é o cabeça. Então, o Senhor trabalha muito assim. E a terceira é o equilíbrio de dar e receber. Né? A terceira lei sistêmica. E é verdade, né? Então, a gente sempre brinca, né, nas aulas que tem gente que dá tanto, que gera um enforcamento por endividamento do outro. E por isso o outro se afasta. Então, a gente tem que até, no transbordar, ter esse equilíbrio, né, entre as pessoas, né? De não dar demais para quem não tá pronto para receber, né? Então, assim, me formando nisso tudo, a gente vendo, avaliando, a gente tem uma questão da lealdade familiar, né? O que, às vezes, as nossas crenças limitantes, a nossa síndrome da escassez, nosso pouco merecimento, e, às vezes, até o formato do nosso corpo, né? O tipo de vida profissional que nós temos, está em lealdade aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos tios. E se você for parar, depois que eu conversar, ensinar isso para vocês vão começar a observar, né? Então, por exemplo, quando a gente pega uma moça, eu tenho um grupo de mentoria de mulheres, e a gente pegou, assim, todas as que eram umas 5 que reclamavam que não conseguiam emagrecer. Já tinham feito de tudo, já tinham ido ao médico e tudo. E quando a gente foi, né, fazer o raio-x ali, o corpo... Eu falei, me manda uma foto. Quem que você acha que você é leal? Ai, não faço ideia. Eu falei assim, como é que é a vida da sua mãe? Ai, assim, sensado. Eu falei, você ouviu? Você tá contando a sua história. A pessoa falou assim, me manda uma foto da sua mãe, mesmo formato de corpo. Aí você vai olhar assim, genética, né? Claro. Não, mas a gente vai aprendendo por associação de repetição também. Então, Deus, a gente vai pegando os hábitos. A Bíblia, né, tem situação de associação e repetição. Cita também. Por exemplo, Isaac, ele fez a mesma coisa que Abraão mentiu que a sua esposa era ela, Sara. E Isaac fez a mesma coisa com Rebeca, ele mentiu também. Então, a gente vê várias situações de repetição na Bíblia. Muito. E a gente acaba ficando preso muito naquela maldição hereditária. Mas não, às vezes tem coisas que não é o diabo, né? Na verdade, são emaranhados que a gente mesmo se enfia. E por falta de... Oséias, né, gente? Por falta de conhecimento que o povo perece. Não jeito. Adianta. Eu sempre falo, Jesus, ele é suficiente para te curar, para te salvar, te libertar e para fazer infinitamente mais. Para Deus nada é impossível. Lucas 1,37. Mas Jesus desce para te ensinar matemática? Inglês. Tem coisas que você precisa... Muito bom. Ir à frente. E quando eu quero entrar já nessa questão do merecimento, porque isso, assim, o que eu mais recebia no começo, antes, quando eu comecei a falar um pouco sobre isso, era heresia, futilidade, discurso vazio. Mas, na verdade... Você tem haters? Eu tenho. As feministas de vez em quando aparecem. Mas as feministas me odeiam. Quando eu postei, eu tipo assim, a gente vai falar sobre feminidade e feminismo. Aí tava as minhas seguidoras, vamos começar a orar por você. A gente vai começar a orar por você. Falei, gente, ora mesmo, fica tranquila que... Já tô acostumada. Árvore de bons frutos não tem jeito. Leva vai pedrada. E se você não quer ser criticado, eu sempre digo, não faça nada. Não tem como. Se você ficar igual a múmia, até se você não fizer nada, você vai ser criticada. Não tem como você ser assim, fora. Mas a questão
do merecimento, a questão do merecimento, né, em relação à mentalidade próspera, ela tá muito ligada ao receber, ao se sentir digna de receber, né? E embora não é nada mais, não é nada aquilo de lei de atração. Aliás, pratique a lei da atração, sabe qual? A lei da atração da presença de Deus para sua vida, né? A gente fica querendo atrair, não sei o que, gente, atrai a presença de Deus, que você vai ter tudo que você precisa. Atrair a Deus é obediência, Total. vida de oração, vida de jejum. Então, você vai estar colocando em prática a lei da atração. Exato! Você não precisa ficar, manifesta, nada. Pratica a lei da atração da presença de Deus. Obediência à palavra. É só a gente lembrar da arca, né? Sim. Gente, acabou. Se você tem aquilo na sua vida, tá tudo... Sim. Todas as guerras estão ganhas, não é? O Senhor tá contigo. Há prosperidade, há abundância, sim. né? Há paz, mesmo em meio aos conflitos, às tribulações. Então, a gente precisa entender isso. Então, assim, por mais que pareça fútil, por mais que pareça heresia, a gente precisa entender que a questão da falta de merecimento, ela vem de um roubo na sua identidade de filha, né? Uau. O que o merecimento diz? Eu sou digna de receber. Eu mereço, eu me sinto bem recebendo. Eu me sinto merecedora. Mas tem muita gente que vem com o discurso, mas eu não mereço nada, eu não sou digna de nada. Essa é a questão. Quando a gente normalmente descobre essas pessoas quando a gente fala assim, ó... Eu tenho que me sentir digna de ter uma boa família, um bom emprego, um bom marido, um bom salário. Falou de dinheiro, a crença de escassez grita no mais alto grau, assim, da vida. Aí você já fala assim, ai, meu Deus, não... É incrível, acabou, né? Travou. Falou dinheiro, travou, né? Porque a gente tem um senso comum de que, de fato, o evangelho de Jesus é um evangelho, né, ali maltrapilho, o evangelho de luta, aprovação, dificuldade, pobreza, né, quase que diária. E, na verdade, não. Literalmente, Jesus veio para dar a vida em abundância. E não é a teologia da prosperidade. Esse é o problema. Tem gente que atrela ao Jesus tudo pobre e ao superabundância. E, na verdade, o que é abundância? O que é prosperidade? É transbordar. Não é não ter falta de nada, na verdade. É ter para transbordar a ponto de quando você dá, não vai chegar no ponto de faltar. Se eu ligo uma torneira que você quer beber um copo, quando você botar o copo aqui de volta, vai ficar cheio de novo. Você já sabe o caminho, você já sabe. E aí, gente, eu separei aqui Isaías, né, 1:19, que diz assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos da terra. Eu amo esse versículo. Então, na verdade, quando a gente olha, por exemplo, seu pai, né? Eu não sei como é que você relaciona com o pai, mas, no geral, quem é filho tem mais intimidade para pedir algo, né? E quando a gente tá com o pai do nosso amigo, a gente não pede nada. A gente finge que não tá nem com fome, não tá com sede, né? Bem recomendado de casa. Então, esse pouco merecimento é exatamente isso, sabe? Quando a gente entende quem é o nosso pai. Quando a gente entende a vontade de Deus. E essa questão do pouco merecimento, ela é tão roubo de identidade que o inimigo coloca o tempo inteiro na nossa cabeça que nós não somos dignas, que nós não conseguimos, não somos merecedoras, que a gente às vezes não é digna nem de ouvir a palavra de Deus. Mas o nosso Deus é bom e ele diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Sim. Como se eu não me sinto merecedora de viver a vontade do meu Deus, então quem é que tá ganhando essa batalha na minha vida? Deus ou o diabo? Sim. Entende? Então, a gente precisa trabalhar essa questão do merecimento. Não é futilidade, não é heresia, é uma questão real. Se vocês soubessem a quantidade de mulheres que não se sentem dignas de terem um bom casamento e escolhem errado, sabe? Você já viu The Chosen? Já. Você lembra aquele episódio da mulher samaritana? Sim. Gente, aquele episódio eu chorei como uma criança. Porque quantas de nós não fomos defraudadas na alma por relacionamentos? Sim. E a gente acredita, a gente vai aceitando padrões. Na verdade, a gente escuta muito, não, porque eu tenho dedo podre. Não, é porque você sempre repetiu frases que você ouviu. Homem não presta, não vale a pena confiar em homem. Lealdade familiar. Então, você vai repetindo essas frases que você já ouviu na sua Exato. adolescência. Você nem sabia o que era, mas você estava reproduzindo, você estava falando. E isso se tornou uma realidade na sua vida, porque você sempre acreditou que homem nenhum não presta. Exato. É a síndrome do dedo podre. Então, como que você vai escolher um homem digno? E normalmente... Um homem bom? Não sei se você tem visto também esse assunto que eu tenho abordado, a questão da falta do pai e da mãe, né? E você vê como Deus, ele é perfeito, maravilhoso em tudo que ele faz. Porque ele estabeleceu a família ali, o pai, a mãe e os filhos. E quando há uma falta, né? A gente sempre usa lá no Sistêmica a metáfora de que o filho, o pai é uma perna e a mãe é outra. Quando os pais se separam, quando há uma ruptura, né? O filho começa a usar moletas. E pode ser drogas, pode ser pornografia, pode ser vícios, né? Então, isso é uma coisa para a vida de vocês. Toda vez que você identificar em alguém vício, tem falta de pai.
Então, assim, talvez o pai dele nem o abandonou, nem foi embora ou morreu. Mas é um pai que não foi presente. É um pai que não foi amoroso. Um pai que não foi suficiente da sua suficiência básica, digamos assim. Então, vício em cigarro, vício em telefone, vício em drogas, vício em bebida, qualquer tipo de vício. Até vício em sapato, digamos assim, né? Então, bem fútil, bem leve. Todo tipo de vício é falta de pai. Então, quando a gente vai olhar para o que Deus falou, né, sobre a questão da família, era uma proteção, né? Essa questão, né, da gente ter ali os filhos debaixo ali, da castidade, debaixo ali do casamento. Isso é uma proteção para a próxima geração. Né? Os filhos a gente nunca viu uma geração, né? Tão órfã. Nossa. Tão órfã. Não, eu acho que você tem filha que já estuda. Se você olhar, às vezes... aprende 50% da turma é de pais separados. Sim. Já. Na reunião você vê isso. Na reunião você vê isso. E às vezes são 3 aninhos de idade, já tem por viver com isso. Tem pouco menos só porque é uma escola cristã. Normalmente pais que optam, né, por essa escola, são pais que tem ali. Mas tem. Então, assim, acredito que outras tenham muito mais. Então, assim, o grande problema da nossa geração hoje realmente é a orfandade, né? Sim. Ela começa ali no seio familiar e quando a gente vai estudar o SOSO, a escada do pai, a gente vê que as pessoas que não tiveram pai, elas têm dificuldade de se conectar com Deus Pai, né? Quem teve uma ausência de mãe tem dificuldade de ouvir, sentir, ser direcionado e moldado pelo Espírito Santo. E que ele teve problemas com bullying, primos, amigos, né, irmãos, tem uma dificuldade de entender Jesus como seu amigo, né? Como seu salvador, como o caminho que te conduz. Então, a unidade da família, essa tríade da família... Então, é tríade, né? É Pai, Filho, Espírito Santo. É corpo, alma e espírito, né? Pai, mãe e filho. Então, tem várias tríades que realmente impedem o fluxo da vida, né? De realmente fluir. E a gente vai no automático, onde entra o feminino. Não pensa sobre nada, vai vivendo, vai fazendo a Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E a gente precisa parar de tolerar essa improvisação de viver. Meu Deus! A gente tá improvisando a vida. A gente não tá vivendo. Não estamos. A plenitude da vida. A gente tá improvisando a vida. Improvisando cada dia. Quando a gente fala, quando falam pra mim assim, mas eu não gosto de rotina. Até nessa caixinha que eu botei assim, mas eu odeio acordar cedo. Como você falou, é falta de propósito. Mas eu não vejo um propósito em acordar cedo. Eu não vejo um propósito em eu ter uma rotina. Mas assim, eu conheço pouquíssimas pessoas que são ordenadas, sem rotina. Mas a rotina, ela é aquilo que te conduz para você conseguir ter um tempo para se alimentar bem, planejar a sua alimentação, planejar um exercício físico, movimentar o seu corpo. Mesmo que seja, às vezes, eu só consigo ir 2 vezes na semana. Com um tanto de coisa para fazer. Eu vou, e agora, ultimamente, eu tô fazendo só 30 minutos na academia. Valeu. Mas 30 minutos intenso, focado. Vale mais do que 2 horas. Vale lá batendo papo olhando o telefone, é verdade. Vale mais. Eu acordo 5h30 da manhã, 6h30 eu já fiz minha atividade física, 7 horas eu tô fazendo meu devocional. Eu vi nos stories 8 horas eu estou estudando a palavra. Eu tenho toda uma rotina. E algo que eu sei onde eu quero chegar, eu não quero improvisar na vida. Quem se antecede governa. Totalmente. Essa frase, pra mim, eu não tenho que viver no improviso. Quem vive no improviso é quem não se antecede, é quem não se prepara. É quem não tem clareza de propósito e